Bom, mudando de assunto, de acordo com uma reportagem publicada pelo jornal O Estadão, a mídia ninja usa ONGs para receber verba do governo e tem ganhado espaço na área da cultura. O movimento, que é um movimento de ativistas, afirma publicamente que não recebe recursos públicos, mas que criou entidades com base jurídica e institucional. E essas entidades aí com base jurídica e institucional, né, que diz que não são dela, já foram contempladas com 4 milhões no atual governo. Liderado pelo ativista Pablo Capilé, a mídia ninja apoiou Lula oficialmente à presidência em 2022. Procuradas, as entidades negam ter sido escolhidas pelo vínculo político com o governo e dizem que são apenas parceiras da mídia ninja. As ONGs afirmam que não falam pelo mídia ninja e Ministério da Cultura e diz que seguiu critérios estabelecidos em portaria que determinava a seleção de representantes da sociedade civil. As páginas oficiais do movimento ninja somam quase 7 milhões de seguidores, um bocado de eleitor, hein? Nas principais redes sociais. De acordo com a reportagem do Estadão, o governo criou comitês de cultura nos estados. E aí começou a repassar recursos por 2 anos. Isso aí para difusão e fomento de ações e projetos culturais. Os tais comitês de cultura, instituídos pela ministra Margarete Menezes, foram financiados com quase 60 milhões de reais. 58 milhões e 800 mil reais de dinheiro público. O Ministério diz que as seleções foram baseadas na capacidade técnica e na qualificação dos contemplados e que não cabe à pasta julgar filiação partidária dos coordenadores. Professora e jornalista Ellen Brown. 2 aspectos aqui eu queria ouvir a sua opinião, o seu comentário. Número 1, o dinheiro, de acordo com a reportagem do Estadão, eu acredito que isso tem que abrir uma investigação do Ministério Público. O mínimo que se espera do Ministério Público é a abertura de uma investigação. Diz que o dinheiro não foi entregue direto, foi entregue por intermédio de ONGs. Em primeiro lugar, se isso ocorreu, há uma irregularidade? Qual o problema do mídia ninja receber diretamente dinheiro público? Se ele não pode receber e faz por interposta pessoa, seria o quê? Um processo de lavagem de dinheiro? E, segundo ponto, quais as limitações para uma entidade que recebe dinheiro público? Claro, a verba pública de patrocínio sempre existiu, existe em todos os governos para diversos canais de comunicação. Isso é absolutamente normal. Agora, eu nunca vi esse tipo de verba chegar por interposta ONG. Queria te ouvir. Triangulação, né? Parece que é um pouco isso. Eu confesso que do aspecto jurídico, o Capês tem gente mais qualificada do que eu aqui na mesa para falar. Do aspecto político e de quem acompanha muito política pública, né? Eu tenho conversado muito com entidades, por exemplo, da área da cultura e que têm feito reclamações no sentido de para onde estão caminhando os editais, por exemplo, do Ministério da Cultura. Que tipo de priorização técnica existe nestes editais que são abertos, né, para que se receba recursos do governo. E é aí que eu acredito, né, que a ministra da Cultura, que é uma pessoa, enfim, admirada por muitos, deve ter uma grande preocupação. Por quê? Porque essa é uma área muito fragilizada, é uma área facilmente atacada, né? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa de, não sei o que, Lei Rouanet, ninguém nem sabe o que é, mas consegue demonizar ela facilmente. E quando você abre brechas em editais que muitas vezes não são bem desenhados, bem estruturados, ou uma brecha para uma triangulação de recursos, ou seja, por que uma rede... Todo governo dá patrocínio para emissoras, sempre deu, isso não é especificidade do governo Lula, isso sempre existiu. Então, assim, podemos fazer isso de forma aberta, com critérios técnicos. Por que vai repassar para uma ONG? Por que a ONG da cultura que está recebendo tem que ter um filiado do PT?
abrir essas brechas enfraquece muito a estrutura. E é o que eu vejo hoje muito nessa área da cultura, especialmente, é questionamentos sobre essas bases técnicas e o quanto elas podem estar ou poderiam estar contaminadas muito mais de uma ideologia do que de aspectos que realmente vão distribuir esse tipo de recurso. Muito bem. Henrique Kriegner, a mesma pergunta que eu faço. A questão desse órgão de comunicação, de mídia, não sei se militância, não receber dinheiro diretamente significa que ele tem um impedimento de acordo com a portaria? E nesse caso, há uma ilegalidade em receber por interposta pessoa, no caso, ONGs? Se o dinheiro é para ONG, tem que ficar lá. Agora, você dá o dinheiro para uma ONG para chegar no veículo de comunicação, me parece quase que um esquema de lavagem de dinheiro. Exato, Capês. Ainda mais quando a gente olha que o órgão em questão fez campanha aberta, explícita e não nega isso tudo, que fez campanha para o governo atual. Então, a gente está falando aqui talvez de um pagamento posterior? Será que acertaram a conta? Olha, faz a campanha, não posso te pagar na campanha, que isso é crime eleitoral, mas depois a gente troca. Isso tudo precisa ser esclarecido. E aí soma-se a essa questão do Mídia Ninja, toda essa questão desses comitês culturais aí nos estados que foi lançado pelo Ministério da Cultura. É preocupante, Capês, quando você vê a denúncia, veio a partir de um áudio, né? Um áudio vazado aí de uma pessoa que deixou de trabalhar para o Ministério da Cultura e resolveu expor todas as coisas. E nesse áudio você tem ali uma candidata pedindo ajuda, dizendo, olha, o Comitê Cultural deveria estar me ajudando. E ele traz duas questões. Primeiro, o repasse de dinheiro para candidatos em 2024, nas eleições municipais, e também a contratação de artistas parceiros, ou seja, artistas que estavam ideologicamente alinhados com esses candidatos e, eventualmente, também com o governo federal, que é uma coisa que já tem sido amplamente denunciado. Só recebe dinheiro aqueles que rezam a mesma cartilha. Isso é preocupante demais, porque a gente está vendo mais uma vez dinheiro escoando para fins políticos, mas é dinheiro do pagador de imposto. Novidade não é. A pergunta vai ser, será que nós vamos ter punição dessa vez ou não? Muito bem, nós estamos agora fazendo um break para o pessoal da rádio, tá certo? Mas continuamos aqui no nosso debate. Então, eu quero ouvir nosso Diogo da Luz. Nos ilumine. Não estou entendendo esse negócio de receber dinheiro por meio de uma ONG. Por que não recebe diretamente? Se tem impedimento, não recebe. Ou é para dizer que é puro, não recebe dinheiro público? Não estou entendendo. Não tem que ser investigado. Será que o MP Federal vai investigar isto? Eu espero que sim. Agora, quando tem ONG, é um pouco mais difícil de iluminar, né? Eu queria até discutir um pouco isso. O que é ONG? Organização não governamental. Do que vive a maioria das ONGs? De dinheiro de governos. Às vezes até de governos de fora. Então já me soa um pouco estranho esse nome, organização não governamental. Deveria ser melhor discutido. Me parece que são muito mais braços de governo. E a gente sabe que boa parte delas tem ótimas ONGs, como em qualquer lugar, mas boa parte delas é administrada por assessores de políticos ou pessoas próximas a eles e às vezes parentes. Então aí já deixa uma sensação de muito desconforto, lembrando que é o seu dinheiro, é o meu dinheiro que está indo para essas ONGs. Essa é a primeira coisa que tem que ter transparência. O Tribunal de Contas da União tem que fiscalizar todas as organizações não governamentais que recebem dinheiro do governo para começar, porque receber o dinheiro do governo, a não ser a aposentadoria que vai direto para as pessoas, ela está sujeita a uma fiscalização do TCU. E outra coisa, com relação à distribuição das verbas, o critério para mim, sendo técnico e transparente para que todos possam ver, está ótimo. Porque concordo com o que a Ellen disse. Todos os governos têm as suas propagandas, muitas vezes elas são necessárias por uma série de razões. Podemos discutir a redução das estatais para que haja menos dinheiro de estatais em publicidade, e aí seriam empresas privadas, provavelmente ainda maiores, e fazendo mais publicidade, mas sem o vício estatal, seria ótimo. Mas, principalmente, tem que ser tudo muito transparente para que todos possamos ver. Exatamente, Diogo. E se é um edital... O edital ele tem que estabelecer uma portaria, ele tem que estabelecer condições idênticas e objetivas para todos. Porque o princípio que rege a administração pública é da impessoalidade. Agora, meu querido Diego Tavares, quando você tem ali uma questão de uma investigação de um ilícito envolvendo dinheiro público, é a velha linha do follow the money. O dinheiro foi para a ONG
e aí entrou numa conta. Dessa conta foi para onde? E tem algum contrato que foi feito em razão disso com alguma outra pessoa, no caso do Mídia Ninja? Ou seja, como deve se desenrolar essa investigação para a gente saber se foi mesmo uma coincidência ou não. Nós estamos voltando agora do break da rádio, nós estamos aqui perguntando para o Diego Tavares, estamos falando com o Mídia Ninja, tá, sobre o assunto do Mídia Ninja, que recebeu verba pública por interposta ONG. Assim diz a reportagem do Estadão. E eu estou perguntando como fazer isso para seguir o dinheiro, para saber se teve uma destinação pública ou não. Diego Tavares. Bom, vamos lá, Capês. Primeiro que o Brasil é cheio de piadas sem graças, né? O Diogo da Luz trouxe uma aqui muito bem estampada. Organizações não governamentais que vivem de dinheiro do governo. E olha só, num escândalo de corrupção, de desvio de dinheiro do governo por intermédio de ONGs, nós temos como protagonista a Mídia Ninja. O Ninja, que é justamente um guerreiro oriental famoso por se ocultar, famoso pela furtividade. Enfim, o Brasil é cheio dessas piadinhas sem graças. Mas, objetivamente, em relação à sua pergunta, Capês, a utilização de ONGs para desvio de dinheiro, para recebimento irregular de dinheiro público, é justamente a estratégia para evitar o follow the money. É assim que esse escândalo de corrupção a respeito de utilização de ONGs para esse tipo de prática, isso é mais velho, eu até usei esse exemplo em outro programa Linha de Frente, aqui é mais velho do que Guaraná com rolha. Então, é um esquema já muito conhecido. Me lembro até de uma reportagem da revista Veja de 2009. Só o Diogo da Luz conheceu o Guaraná com rolha aqui. Eu não sei se o Diogo da Luz chegou. Eu não sei se o Diogo da Luz chegou aqui a comprar Guaraná com rolha. Tá, vamos lá. Mas, enfim, é só para dizer que é uma modalidade de corrupção muito antiga. Em 2009, teve uma matéria da revista Veja, eu me lembro até hoje, que culminou, inclusive, na queda do então ministro dos Esportes, hoje deputado federal, Orlando Silva. Exatamente a mesma coisa. Entidades que não poderiam receber dinheiro do governo se utilizando de organizações não governamentais para receber esse dinheiro. O que nós esperamos disso tudo? Que isso tudo seja de fato investigado, que se puxem essas penas até que nós encontremos a verdade. Agora, nós tivemos, salvo engano, entre 2020 e 2024, mais de 22 mil organizações não governamentais recebendo dinheiro do governo federal. Eu acho que se nós abrirmos uma investigação a respeito de todas essas entidades, o Brasil certamente para. Mas mesmo assim valeria a pena, porque eu tenho certeza que nós economizaríamos muito dinheiro público. Pois é, mas fica essa questão, né, o Henrique Kriegner? Vai ter que ser feita uma investigação. Acho que não pode sair uma notícia como essa, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público se omitirem. Ou seja, tem que ser a lei igual para todos. Se recebeu e não podia ter recebido, tem que haver responsabilização. Afinal de contas, é dinheiro público. A emenda parlamentar que nós estamos criticando é dinheiro público. Então, claro que a emenda parlamentar tem sua destinação? Tem. A verba também tem sua destinação? Tem. Nós estamos falando do desvio da finalidade dessa destinação. Exato. Dificulta o rastreamento, como diz o Diego Tavares, mas não impede. Não impede de maneira alguma, até porque essas ONGs, elas conseguem com tranquilidade mostrar de onde veio o dinheiro e para onde foi. Não é tão difícil assim, você consegue mostrar ali quais foram os projetos que foram beneficiados. Então, muitos dos financiamentos que passam do governo federal ou qualquer ente público para organizações não governamentais são baseadas em projetos. São raros os repasses que são feitos, olha, essa ONG aqui é muito boa, muito eficiente, dá dinheiro para ela. Não, tem muitos que são para projetos. Aí a gente pode discutir se deveria acontecer, que eu também acho que não deveria. Mas nessa questão dos projetos é fácil de dizer, esse dinheiro veio para cá. O que se sabe é que ONGs que são dos mesmos donos, entre aspas, líderes do Mídia Ninja, receberam esse dinheiro. Agora a investigação vai mostrar se esse dinheiro foi repassado para atividades do Mídia Ninja de comunicação e propaganda do governo ou não. Agora o que eu quero saber mesmo é por que tanta ONG? No tempo do Guaraná de rolha não tinha ONGs, não. E é bom explicar para as pessoas o que é Guaraná de rolha, porque nunca Guaraná teve uma tampa de rolha como a de vinho. Onde tem aquela capinha plástica embaixo da tampinha, era uma rolha bem fininha, era uma cortiça bem fininha. Só para já que você vai voltar a palavra para você, e aquela cortiça, quando você removia, às vezes tinha um prêmio, às vezes uma bicicleta, alguma coisa. Eu lembro disso na minha infância. E mesmo o que eu quero saber, mas o que eu quero saber, eu não quero saber de Guaraná. Eu quero saber de dinheiro público, como é que está sendo gasto. Eu quero saber por que um dinheiro que iria para um veículo de comunicação está indo para uma ONG. É isso que eu quero saber. Esse é o ponto. E olha, não é só esse. É o dinheiro das emendas parlamentares, que são muito mais emendas eleitorais, que vai para as ONGs. É o dinheiro de ensino, é o dinheiro de saúde, é o dinheiro de muitas atividades que vai
Como eu disse, tem boas ONGs, tem hospitais muito grandes que montaram as chamadas ONGs, que são braços desses hospitais privados que dão atendimento ao setor público com muita competência. Mas a quantidade de ONGs que nós temos ligadas a políticos, isso me parece que deveria ser absolutamente inadmissível. Se não pode indicar parentes para os cargos, como é que pode indicar parentes para administrar uma ONG que recebe milhões e milhões do dinheiro público? Esse é o problema que precisa ser investigado pelo TCU com muita intensidade. Agora, Ellen Brown, você, professora de jornalismo, professora, jornalista, gabaritada, muito experiente, uma coisa é você dar o verba pública por uma determinada linha de abordagem jornalística. Tem linhas mais para um lado, mais para o outro. Isso é normal, isso faz parte da visão. Agora, o que me parece tem que ser investigado também é se o dinheiro público chega para veículos que fazem publicidade oficial ou campanha para determinado, no sentido A ou B. Uma coisa, repito, é você ter uma linha de orientação. Pode ser uma linha um pouco mais visão socialista, uma outra visão um pouco mais liberal. Isso é absolutamente normal e é da democracia. É importante que haja diferentes linhas para que o consumidor da informação tenha diferentes visões, diferentes aspectos. Isso é democracia. Agora, outra coisa é o que está na Constituição, que a publicidade tem que ter caráter informativo e não pode ser distorcida para fazer campanha. Então, Capês, eu acho que isso é um ponto bem interessante, pelo menos do aspecto de cobertura jornalística, né? Quando eu dava aula de jornalismo, na comunicação é muito comum, as pessoas entram assim com um afã muito... Eu quero mudar o mundo. Depois que você tem 20 anos de profissão, você descobre que você precisa entender o mundo, né? Mudar o mundo e entender já é bem difícil, essa é a tarefa. E aí, a gente tinha essa discussão, porque era muito comum a gente pegar estudantes assim, de jornalismo dizendo não, porque o veículo X é grande, porque é ideologicamente alinhado com XYZ. E eu explicava uma questão básica que é mercado. É assim, quanto mais patrocínio você tem, mais independente você vai ser. Porque você não está dependendo 60% da sua verba do recurso de um governo ou de um recurso de um banco. Você tem mais patrocinadores, você pode ter independência para abrir mão de um ou de outro. Veículos de comunicação, e isso, eu sou de uma cidade de 300 mil habitantes, região metropolitana de Porto Alegre, tá? E sempre tinha lá o vereador que tem a rádio dele. De onde você é? Eu sou de Gravataí. É bem parecida com Santo André, quase cidade irmã de Santo André, assim. Então, tem um vereador que tem a rádio dele, e essas emissoras, muitas vezes, né, acabavam sendo nutridas de forma irregular com recursos públicos para segmentar uma campanha para um determinado candidato. Não pode. Então, assim, se você está recebendo verba pública, você não vai poder fazer publicidade para aquele candidato. Não tem como. Você tem que ter uma independência. Todos os governos, não sejamos ingênuos, né? A gente teve o escândalo dos blogueiros de crachá, a gente tem todos os governos tentaram, de alguma maneira ou de outra, promover publicidade em veículos que eram mais favoráveis a si, e até acho que, enfim, entendo isso politicamente, com a cabeça política. Acontece que existe uma questão editorial aí. Se você está recebendo dinheiro de um governo, você não pode, aí você, inclusive, entende melhor que eu, fazer publicidade e campanha para aquele governo. Isso fica vedado. E por isso que isso precisa ser claro. É por isso que isso precisa ser transparente, porque senão você está enganando quem você está vendendo sua notícia. Só um pouquinho adendo, eu acho que isso conflita até com o conceito básico de imprensa. Se você é imprensa, você não é uma agência de publicidade, você não faz propaganda para ninguém. A imprensa tem um compromisso com os fatos de forma fria, de forma, enfim, imparcial, como nós somos aqui na Jovem Pan, jornalismo independente, nosso slogan mesmo diz isso. Enfim, a partir do momento que um veículo que se diz de imprensa passa a fazer propaganda do governo A, do governo B, do governo C, deixou de ser um veículo de imprensa, passou a ser, como eu disse, Diego, tanto é verdade que aqui é uma mesa de debates e que sempre vem as mais diversas posições e não raro da briga, da discussão, então posições de contraponto um contra o outro, não é? Isso é normal, é para isso que é importante. Então, repito, você ter uma linha jornalística de abordagem de um fato não significa fazer publicidade. Agora, outra coisa é você ter um engajamento militante e receber por ONGs, porque você não pode receber diretamente. Cria essa suspeita, receber por intermédio de uma ONG. É isso que eu tenho insistido, Diego, que teria que ser investigado. Mas você estava falando e falando muito bem. Não, já tinha até encerrado o comentário. Você me interrompeu na hora certa. Não tem problema.